E para terminar, uma questão de Lei 8142 da banca IBFC. A Lei número 8142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. E isso é um detalhe dos mais importantes que eu já falei para vocês em relação ao resumo. Participação da comunidade e transferências intergovernamentais de recursos. E sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde e da outras providências. Assim, o artigo 4º, para receberem os recursos do que trata o artigo 3º dessa lei, os municípios, estados e o Distrito Federal deverão contar com analistas afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Lembrando, né? Tinha uma questão, se eu não me engano, na Public Consult, e tem uma questão agora da banca IBFC. Olha a similaridade. Mas o pessoal perguntou para mim, Darcio, a banca Public Consult tem alguma similaridade com alguma outra banca? Nessa situação de Lei 8142, não dá para falar porque são 4 artigos, então não tem muito o que perguntar. Vocês viram que a banca Public Consult, inclusive, pergunta muito sobre o artigo 1º, sobre a definição do que é o Conselho de Saúde. A gente viu 3 questões parecidas. Agora, o artigo 4º, se eu não me engano, tinha uma questão também do artigo 4º da banca Public Consult. Então, existe uma similaridade. Qual desses itens estão corretos? 1, 2, 3, 4 e 5. Né? E depois, para vocês darem um feedback para mim, né? Eu queria, não vou prometer para vocês, mas eu queria que vocês colocassem um assunto, né? Ou de saúde pública ou de estomatologia, que vocês quisessem que a gente fizesse uma superclass, para a gente ter uma ideia do que vocês têm mais interesse, tá? Depois a gente vai... Essa já é uma questão que gerou mais dúvida, né? Não foi uma questão tão simples assim. E aí tem umas pegadinhas também, tá? Não é uma questão assim tão fácil, não. Eu vou ser sincero. Então, para vocês entenderem, né? Mesmo a Lei 8142 pode ter uma questão um pouco mais complexa, e essa é uma questão complexa em relação à Lei 8142. A gente está vendo que até o André fala dessa questão, né? A dúvida nos dois e que os conselhos foram criados pela Lei 8042 e não 80. E isso é importante, muito importante. E é pegadinha também. Deixa eu ver se eu só deixei alguma pergunta sem resposta aqui para vocês, né? Acho que eu respondi todos. E a 2 realmente é uma pegadinha, né? Foi uma pegadinha mesmo que a gente... a gente não, foi a banca IBFC que fez. Então, quais estão corretos? 1, 3 e 5, tá? Então, foi uma questão já um pouco mais complexa, tá? Não era uma questão tão simples, então dá para complicar, mesmo sobre Lei 8142. E se você vai prestar a banca IBFC, já vale ficar de olho, né? Porque eles fizeram uma pegadinha realmente em relação a essa questão de Lei 8142. Tá joia? Então eu vou pedir aqui para vocês que vocês escrevam aqui sugestão. O que vocês gostariam de ver na Superclass? Ou melhor, né? Eu vou fazer o seguinte, não pode ser aqui mesmo, mas eu vou colocar lá no nosso Instagram, né? Quem não acompanha a gente, depois eu vou colocar sugestão de Superclass no Stories, daí vocês respondem lá, tá bom? Alguma outra dúvida, gente? Alguma pergunta, alguma outra dúvida que vocês tenham? E aí eu vou pedir essa sugestão, né, pra gente ver se a gente consegue fazer uma aula para vocês dessas sugestões aí.
Então, só fechando, o que a gente viu? A gente viu questões da Public Consult, vimos justamente as questões que ficaram faltando da semana passada, ficaram faltando porque eu recebi uma nova prova e essa nova prova tinha essas questões aí de Lei 8080 e Lei 8042 que eu fiz questão de compartilhar aqui com vocês para ficar uma aula bem completa em relação à Lei 8080 e Lei 8042 para quem vai prestar concurso de Jacareí. Depois que a gente falou dessas leis para a banca Public Consult, que vai ser de Jacareí, a gente falou da banca IBFC, né, de algumas questões só, não são todas, porque são muitas questões da banca IBFC, já fez muitas provas, né, a gente viu algumas questões de Lei 8080 e uma última questão mais complexa em relação à Lei 8042, né, a gente sempre vê questões muito fáceis da Lei 8042, essa em especial foi uma questão mais complexa, uma questão que dá para complicar um pouquinho. E aí, eu vou abordar lá no Instagram com vocês, né, essa questão de qual sugestão de Superclass e de hoje para amanhã, para a gente saber o que vocês têm interesse, tá bom? Então, síndromes, o Marcelo está sugerindo, síndromes eu acho posso já falar? Só vou falar sobre síndromes já, Marcelo. É tão decoreba que eu acho que não vale a pena muito, tá? Apesar de eu pedir, um pedido seu, para você pode ser importante. Eu só estou falando que se eu fizer uma aula de síndrome, eu acho que não é uma aula muito que acrescentaria. Porque síndrome é assim, né? Decoreba. Se bem que Lei 8080 também é decoreba, né? Desculpa. Técnica de escovação. Desculpa. Flúor. Não, gente, ó, técnica de escovação, flúor, já não é sobre SUS, não aumenta muito o tema pra eu falar, não, porque senão eu me perco, né? É sobre saúde pública e sobre estomatologia que eu geralmente falo. Flúor, geralmente quem faz as aulas nossas são a professora Carolina e ela que dá essa parte de flúor, técnica de escovação, quem fala geralmente é o Caio, que vai ter que fez a live de pele e tal. Então não aumenta muito, senão eu não consigo. Muita gente pergunta de cariologia e flúor. A Tony pergunta, tumores, sim. Decreto 7508, legal. Legal, gente, muito bacana, né? Muito bom estar com vocês. Aproveitamos o feriado, finalzinho de feriado aqui, Tiradentes, né? E obrigado para quem estava acompanhando. Vou deixar tudo anotado, já vou fazer até um print aqui do que vocês pediram para a gente ver. Certinho, gente. Então, até amanhã. Amanhã quem estiver lá no Instagram, acompanha a gente e depois vocês respondem lá no Instagram também, tá bom? Até mais!